Nós vamos meditar na palavra do Senhor nesta hora. Peço por favor que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29. Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29. O tema desta mensagem bíblica é Mais Perto Quero Estar. Uma mensagem inspirativa, musical, e tem tudo a ver com a mensagem de Deus para o nosso coração nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio de termos acesso à tua palavra, ouvir a tua mensagem e a esperança que temos, ó Deus, no Senhor. Edifica-nos nesta noite, pela tua graça, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Existe um hino com o tema Mais Perto Quero Estar, que nós cantamos muito aqui na nossa igreja. Esse hino foi escrito por Sarah Flower Adams, no ano de 1841, uma poetisa e atriz inglesa, segundo a revista Ultimato. E a letra foi inspirada na história bíblica de Jacó, especialmente no relato de Gênesis, onde Jacó, após fugir do seu irmão Esaú, tem um sonho no qual ele vê uma escada que alcança os céus, com anjos subindo e descendo. E ao acordar, Jacó percebe que tem um encontro com Deus e ergue um altar naquele lugar. Este hino, Mais Perto Quero Estar, ele reflete um desejo de estar perto de Deus, mesmo em tempos de adversidade e de solidão. Nós cantamos aqui: ainda que a figueira não deu seu fruto, a videira não deu seu fruto, a figueira não floresça, te louvarei, não importam as circunstâncias. E convenhamos, cantar, talvez até declararmos isso, é uma coisa. Mas quando o fruto não vem, quando a alegria não está no nosso coração, aí parece que esse repertório ele tende a cair num esquecimento. E meus irmãos, eu quero trazer para o coração da igreja nesta noite a verdade de que a nossa vida ela tem seus altos e baixos. Lembro-me sempre do texto de Eclesiastes no capítulo 3, há tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de ajuntar pedras, tempo de espalhar pedras. Há tempo para todas as coisas, todo o propósito debaixo do céu. E se acontece, tem um propósito, porque assim diz a Bíblia, né? Há tempo para todo propósito. Então, se a videira não dá o seu fruto, tem um propósito nisso. Mas repito, nós não somos ou não fomos treinados para nesse momento nós então ativarmos o nosso descanso no Senhor. Podemos fazer isso, né? E eu acredito que temos irmãos aqui que vivem essa realidade, mas o que eu quero dizer é que isso não é comum, e por isso pessoas se desesperam, perdem a esperança, tomam decisões precipitadas, porque as adversidades elas acontecem. E se você está passando por uma prova, por uma dificuldade, saiba de uma coisa, meu irmão, minha irmã, você não está sozinho, sozinha.
Você não é a única pessoa do mundo que está passando por tudo que as redes sociais estão mostrando. Aliás, que as redes sociais não mostram. Estou vendo as fotos aqui, está todo mundo, está tudo bem. O pessoal está viajando, o pessoal está passeando. E eu estou aqui, só eu, na minha luta, na minha dificuldade. Eu não valho nada. Mas isso não é verdade. Não é verdade. O que não é verdade não é que você não esteja passando por prova. O que eu quero dizer é que, se você está passando por lutas, há um propósito de Deus nisso. Há um propósito de Deus. Então, não ache que é o fim da vida. Não pense que não há mais esperança. Porque assim como esta poetisa escreveu: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Esse deve ser então o nosso propósito de vida. Na alegria, mais perto quero estar. Na tristeza, mais perto quero estar. Então, estarmos com Jesus deve ser o nosso objetivo de vida. Porque nele nós temos então os benefícios. Nós temos a verdadeira vida. Ele é a luz do mundo. Ele é o nosso alimento. Ele é a nossa vida. Ele proporciona a vida em abundância. Pastor, mas por que crente passa por essas dificuldades tremendas? Ou então, por que eu, como cristã, passo por uma dificuldade desta que eu estou enfrentando agora? Há um propósito. Há um propósito. Nós precisamos, meus irmãos, confiar naquilo que a Bíblia nos diz sobre isso. Eu posso aqui não dizer qual é o propósito, mas a Bíblia diz que há um porquê. Se a nossa vida está no Senhor, há um porquê. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu já disse aqui, todas as coisas cooperam não é para o bem-estar. Nós não temos um chamado para o bem-estar. Todas as coisas cooperam para que nós sejamos como Jesus, porque esse é o propósito de Deus para nós. E para sermos como Jesus, nós passamos por cirurgias. Porque Jesus vai tirar de nós tudo, Deus vai tirar de nós tudo aquilo que não parece com Jesus. Se nos meus olhos tem inveja, Ele vai tirar dos meus olhos a inveja. Se da minha boca sai maledicência, fofoca, eis a cirurgia. Vai arrancar um pedaço da língua. Então, Deus tem um propósito e Ele cumpre o seu propósito em nós, mas com este objetivo, que nós sejamos parecidos com Jesus. Está passando por uma prova, o olhar que devemos ter é este: Deus quer me fazer parecido com Jesus através desta circunstância, desta situação. Ainda que a videira não deu o seu fruto, Deus quer me fazer parecido com Jesus a partir da escassez. Senhor, qual é a lição que o Senhor tem para mim? E neste caso é o descansar nele. Está faltando? Não importa as circunstâncias, Senhor, te louvarei. Te louvarei. Jesus adorou o Senhor até na cruz. Escassez. Aquele sentimento de estar só, mas ele sabia que ele não estava. E ele adorou o Senhor. Jesus, ele faz um convite para virem a Ele. Venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas no que implica este convite? É um convite para quê? As pessoas estavam cansadas de quê? Eles estavam cansados da lei, das regras religiosas.
a expansão da lei de Moisés. Os fariseus, eles acrescentaram regras às leis originais, como no caso do sábado, por exemplo, que ao invés de apenas guardar o sábado, tinha que contar quantos passos poderiam dar naquele dia. As minúcias, aquela rigidez, e as pessoas estavam cansadas então dessa expansão, estavam cansadas também do peso das tradições humanas. Por exemplo, as tradições orais como rituais, purificação eram impostas como obrigações espirituais. Um exemplo, que eles tinham que lavar as mãos antes da refeição, mas criaram regras de como deveria ser lavada essas mãos. E então vinha oprimindo aquelas pessoas. Hipocrisia e falta de misericórdia. Os líderes focavam em detalhes menores da lei, mas negligenciavam os princípios fundamentais como justiça e misericórdia. O texto que Jesus fala sobre entregar os dízimos de pequenas ervas, mas ignoravam a justiça. E as regras sem alívio espiritual. A crítica, por exemplo, na cura do sábado, né? O foco mais na lei do que nas pessoas. E por fim, o acesso exclusivo a Deus, que os líderes dificultavam então esse acesso, tornando a fé inacessível e centralizada em ritos e sacrifícios, como por exemplo o sistema de sacrifícios no templo, controlado pelos sacerdotes. Resultado: cansaço, sobrecarga, cobrança e fiscalização religiosa. As pessoas já não aguentavam mais. E Jesus, conhecendo os fariseus, conhecendo o contexto religioso da época, as hipocrisias, então Jesus olha para aquele povo, tem misericórdia deles, e ele convida: venham a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é suave. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis e achareis descanso para as vossas almas. Meus irmãos, dentro deste contexto, rapidamente, para nós então entrarmos nas lições sobre estarmos mais perto de Jesus, eu quero dar uma palavra para a igreja. Nós precisamos, todos nós, precisamos ter ambiente propício para o erro. Quando eu não encontro, ou quando eu não estou em um lugar onde as pessoas possam me ajudar em meus erros, eu sofrerei opressão, cobrança própria, uma cobrança a mais, e isso funciona serve para dentro das nossas igrejas. Nós precisamos ter um ambiente onde, caso eu cometa um erro, eu seja lembrado de que eu sou um pecador, de que todos nós somos passíveis de erros, e não um ambiente onde, ai de mim se eu errar. Além da igreja, esse ambiente também precisa ser o nosso lar, a nossa casa. Quando cometermos erros, nós temos então, dentro de casa, um lugar de perdão. Um lugar onde eu possa, é verdade, eu errei aqui. E eu sei que de lá para cá não vem pedradas, não vem humilhações. Está vendo? Não. Ali eu tenho tudo bem, um puxãozinho de orelha, mas eu tenho um ambiente onde eu posso ser melhorado. Eu posso ser disciplinado, no sentido literal da palavra. Que as pessoas possam me ensinar. Agora, quebra o orgulho,
Senhor, quebra o meu orgulho. Não é? Tem uma música assim, eu não sei mais o restante da letra, viu? Vocês cantam aí depois. Mas nós precisamos também quebrar o nosso orgulho. Porque às vezes não há espaço para correção, porque há um coração de pedra. E eu preciso ter um coração trabalhável, moldável. Porque, meus irmãos, se não, sabe o que vai acontecer? Não teremos espaço para correção, sermos corrigidos. Nós não vamos então melhorar, pelo contrário, nós vamos piorar. Então, nós precisamos ter um coração quebrantado, um ambiente de correção agradável, para que possamos então prosseguir enquanto estivermos aqui aguardando a volta de Jesus. Amados, sermos amados. Então, diante destas regras cansativas que aquelas pessoas estavam vivendo, e que talvez hoje você viva, e quem sabe até mesmo na vida espiritual, tantas regras, tantas leis, e eu acredito que não é o nosso caso, porque nós pregamos aqui o Evangelho como ele é. Então aqui cabe a pergunta: o que deixamos para trás quando estamos perto de Jesus? Mais perto quero estar. Quando estamos perto de Jesus, primeiramente, eu estou longe do cansaço e da opressão. Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, ele nos chama para nos afastarmos dos fardos da vida. No gabinete pastoral, nós aconselhamos pessoas, e nós percebemos que as pessoas são oprimidas, as pessoas estão cansadas e sobrecarregadas, e muitas das vezes é que elas acham que precisam ser perfeitas, e nós não precisamos. Nesse contexto também cabe a questão de que nós precisamos ter um espaço para errar, mas as pessoas querem ser vistas como pessoas perfeitas, mas ninguém é perfeito, e por causa disso elas estão também cansadas e sobrecarregadas. E por que Jesus chama para ele? Jesus chama para si essas pessoas porque ele compreende as nossas imperfeições. Pedro, quando negou Jesus, ele não ouviu nenhuma palavra. Talvez se fosse eu ia falar assim: não fala. Olha lá o galo cantando. Eu já sabia. Mas com Jesus não. O olhar de Jesus foi suficiente para Pedro se enxergar. Se enxergar. Então, vinde a mim os cansados e oprimidos, porque em Jesus ele sabe das nossas imperfeições, ele sabe por que estamos cansados, então ele nos alivia. A compreensão, nós sabemos que de Jesus não levaremos pedradas, e nós temos que agir também como Jesus. Nós precisamos ser essas pessoas com o dom de misericórdia, porque nós recebemos a misericórdia, e eu preciso ser também uma pessoa que dá abertura para ouvir, para depois falar, e não falar sem deixar ouvir, né? Eu preciso ter esta abertura. Então, sermos como Jesus, para receber pessoas cansadas e sobrecarregadas, mas também buscarmos a Jesus no nosso tempo de cansaço e opressão. O Salmo 55 diz: lance o teu cuidado sobre o Senhor,
e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Quando estou perto de Jesus, eu também estou longe da reprovação e do medo. O texto diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus, ele é o mestre por excelência. O mestre, ele sabe que os aprendizes se tornarão ainda. Eles não são. Ele diz: aprendei de mim, porque o meu jugo é suave. Fica tranquilo, eu vou te ajudar. Eu sei que você não sabe. Então ele nos ensina como mestre. O mestre também proporciona um ambiente seguro para o erro. Eu sou manso e humilde de coração. E o mestre também apoia até acertarmos. Se tem algo que eu tenho observado, meus irmãos, sobre ensinar, é a escassez de professores com o dom de ensino. Porque ensinar não é apenas dar aula, mas ensinar é você compreender a deficiência do aluno, ser compassivo, ajudador e paciente, e ajudá-lo a chegar no devido aprendizado. Parece que, eu acho que até pela fábrica de professores, dos cursos de pedagogia, que todo semestre despeja centenas e centenas e centenas de professores no mercado, e aí, porque tem que pagar as contas, pessoas, não, é um curso que eu entrei, então terminei, vou dar aula. Aí, mas a pessoa não tem o dom, a pessoa não é mestre. Repito, não se trata de apenas conhecer, mas ensinar é uma caminhada, é uma jornada. E é neste aspecto que Jesus então fala: venham a mim e aprendam comigo, porque eu sou manso e humilde de coração. Então nós temos que ter também essa paciência. Como cristãos, o apóstolo Paulo fala: não impõe a mão sobre os neófitos. Impor as mãos é delegar a autoridade para neófitos. Os neófitos são os novos convertidos, os novos na fé. Por que isso? Porque ali pode gerar soberba. O neófito pode se achar, melhor que os outros, e ali ele desvirtuar naquela sua função. Isso aqui é sabedoria. Então, nós temos que ter o discernimento sobre as pessoas que estão conosco. Nós, pais, temos que ter entendimento de que os nossos filhos também estão num processo de aprendizado, e não esperarmos deles já uma atitude madura, que muitas vezes nós, como pais mesmo, não temos. Então nós precisamos ser pacientes, Eu vim conversando com o André agora, André e Samuel no carro, e falei assim: os avós, eles parecem que são, falam que os avós são os pais com açúcar, E por que isso, gente? E por que nós pais somos zero açúcar? Mas, meus irmãos, é porque nós pais, quando um filho nasce, nós não recebemos ali um diploma de pai. Nós vamos aprendendo na caminhada. Nós construímos a ponte andando em cima. E os avós já passaram por isso, Então eles olham eles olham a realidade da criança, do netinho, da netinha, e ele olha e fala: não, isso aí passa, não, essa fase vai embora. Mas isso já é a maturidade dos avós, porque eles já passaram por um caminho que nós pais ainda não estamos passando, Eu, por exemplo, nunca fui pai de jovens, nunca fui. Fui pai de 4 criancinhas, mas que agora estão quase adolescentes, aliás, já tem adolescentes, mas eu nunca fui pai de jovem. Eu não sei o que é pai de jovem. Os problemas da juventude eu ainda não conheço. O meu mais velho tem 16, a minha menina está com 15. Então,
Agora de adolescência, já começo a aprender, né? Você é pai de adolescente? Tem filho de adolescente já. Tem experiência, muita, 2 anos, 1 ano e meio, né? Então, tudo isso, meus irmãos, para dizer que precisamos ser compreensivos. Pais, precisamos ser compreensivos. Pastores, nós temos que ser compreensivos com os nossos irmãos. Não é porque nós estamos nesta função que nós sabemos mais. Porque Deus nos chamou e nós estamos aqui, batendo continência para o nosso Senhor. Mas até nós erramos. Nós erramos. E está tudo certo. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Os nossos filhos são imperfeitos. Nós, pais, somos imperfeitos. Os avós, são imperfeitos. Deve ter alguns avós sem açúcar aí, né? Então, onde nós teremos o ambiente para o erro? Que lugar é esse que nós estamos hoje? Na sua casa você pode cometer erros? Na sua casa alguém pode cometer erro? Perto de você? Jesus fala, na minha casa pode, venha. Comigo vocês podem errar, venha. Agora, Jesus vai nos ensinar para não cometermos mais erros. Então, venham, porque aqueles que vêm a Cristo, quando estou perto de Jesus, estou longe da reprovação e do medo. Eu não preciso ter medo. O Senhor vai olhar para mim quando eu cometer pecados. E o seu olhar trará aquele gosto de amargura no meu coração, que o Espírito Santo proporciona para que haja o devido arrependimento, confissão e perdão. Não adianta eu sentir o gosto do arrependimento, do perdão, o amargo do pecado, mas não me arrepender. Eu preciso arrepender, confessar e tomar posse do perdão. E por fim, quando eu estou perto de Jesus, eu estou longe do legalismo e da condenação. O final do versículo 29 diz: e encontrareis descanso para as vossas almas. Existem limites na Bíblia para aqueles que seguem a Cristo. A vida cristã, ela não é uma vida religiosa, uma vida cheia de leis e de regras. Porém, a Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Aquele que me fortalece é o meu limite. E qual é o meu limite? Cristo. Aquilo que Jesus diz que eu posso, eu posso. E aquilo que a Bíblia diz que eu não posso, eu não posso. Ah, mas isso não é regra? Não. Porque todas as coisas que tem na Bíblia para o crente, faz bem, não faz mal. A Bíblia não foi escrita para fazer mal. As orientações bíblicas é para o nosso bem, até Jesus voltar. Relacionamento, ajuda mútua, a comunhão, a amizade, como devemos nos portar, o que podemos dizer, o que não podemos dizer, cuidado, né, com as palavras, cuidado com as amizades. Isso aqui não é regrinha, não. Até porque se fosse regra, nós não seríamos capazes de obedecê-las. Mas porque o Espírito Santo de Deus passa a habitar naquele que se aproxima de Jesus, então a compreensão daquilo que agrada o seu Senhor e daquilo que não agrada, aquilo que entristece o seu Deus, fica mais claro, porque o Espírito Santo traz entendimento, iluminação para ler a palavra e compreendê-la. No momento de decisões, o Espírito Santo traz em nossa mente aquilo que a palavra de Deus diz sobre aquela circunstância. Então eu tomo uma decisão pautada na palavra. Resultado, obediência ao Senhor. E não porque eu ando com umas regrinhas. Espera aí, deixa eu pegar aqui no zap, qual é a regrinha nessa situação? Não é assim.
Porque nós não vivemos pela lei, debaixo da lei mais, mas pela graça. Agora, a graça, mediante o Espírito, nos dá o entendimento de como nós devemos e podemos viver. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, disse o apóstolo Paulo. Né? Nesse contexto, o apóstolo Paulo estava em uma região onde havia um culto à deusa Afrodite, e nesse culto haviam orgias, enfim, e ali eram sacrificados animais, e depois do culto, dos sacrifícios, esses animais eram levados para a feira, e os crentes então estavam tendo dúvidas. Espera aí, eu posso comprar a carne aquela carne que está na feira, que foi sacrificada no culto para Afrodite? E aí o apóstolo Paulo fala que o que contamina não é o alimento, não contamina, não influencia espiritualmente de que eles poderiam comer a carne. Porém, se eu comprasse aquela carne e alguns dos meus irmãos, sem o entendimento, olhasse e se escandalizasse, então eu não poderia fazer aquilo, porque senão eu estaria cometendo pecado contra o meu irmão, não contra Deus diretamente, nesse sentido, porque eu comi a carne que foi sacrificada a Deus Afrodite, então eu cometi pecado contra Deus. Não, porque a carne não contamina a minha vida espiritual, certo? E não vai me, eu desviei porque eu comi um churrasco da deusa Afrodite, churrascaria Afrodite, lá no crente não pode ir. Não é isso. Mas se eu comer aquela carne sacrificada e o meu irmão olhar e falar: essa carne foi sacrificada lá, ele está cometendo pecado. Então, o que o apóstolo Paulo diz? Nunca mais comerei carne. Nunca mais comerei carne. Foi a frase de Paulo. Considerando o irmão ou os irmãos, se for necessário, nunca mais comerei carne. Escandaliza, então eu não vou fazer mais. Por quê? Porque senão eu vou cometer pecado contra meu irmão. Aí eu serei cobrado. Então, meus irmãos, nós somos livres das leis, mas existem coisas que eu posso e existem coisas que eu não posso. Existem coisas que pessoas comuns fazem que o crente não pode fazer. E existem coisas comuns que o crente faz que um líder não pode fazer. Existem coisas comuns que um líder pode fazer que um pastor não pode fazer. Porque pode ser motivo de tropeço contra o meu irmão. Isso aqui é viver debaixo de lei? É um legalismo, porque não pode isso, não pode aquilo. Não, gente. Isso aqui é decência e ordem dada pelo Senhor na sua palavra, para que nós pudéssemos caminhar juntos. Porque o mundo aí fora está cada um tentando viver do seu jeito. Olha o que está virando aí. As redes sociais provam isso. Todo mundo tentando provar quem está com a verdade. Porque agora, enfim, antigamente eram grupos de pessoas, mas hoje é a individualidade, está reinando. E ai de você se você não pensar como eu. Mas na igreja de Cristo não é assim. Não pode ser assim. Né? Eu preciso, a nossa forma de viver precisa estar respaldada na palavra do Senhor. Então, quando eu estou perto de Jesus, eu estou longe do legalismo e também longe da condenação. O texto diz: e achareis descanso para as vossas almas. As pessoas que, um dos maiores medos do mundo é o medo da morte. Pessoas têm medo do desconhecido.
O que vai acontecer depois que eu morrer? Para onde eu vou, de fato? Né? Existe um lugar seguro? Porque ninguém veio de lá para cá para contar como é. E como que é, né, a morte. Então, por isso, muitas pessoas têm medo da morte. E ficam tateando, procurando saber, procurando a verdade para a vida, filosofia, religiões orientais, e sai procurando, mas afinal, quem está com a verdade? E a palavra de Deus é a verdade. O que me faz afirmar que a Bíblia é a verdade? Jesus citou a Bíblia. Jesus é o Deus encarnado. E Deus, quando veio à Terra, Ele citou a Bíblia. E as narrativas depois da vinda de Cristo estão todas relacionadas às suas lições, que são confirmadas e não se contradizem com o Antigo Testamento. O Novo Testamento e o Antigo Testamento, eles se completam, eles se explicam, e por isso a palavra de Deus, ela é a verdade. Então, como achar descanso para as nossas almas? Vindo até Jesus. O descanso para as almas, aqui a alma pode ser o psique, o descanso para a sua mente. Estou atordoado, estou sem esperança, estou sem alegria, estou cansado, estou sobrecarregado, mente. Jesus diz: achareis descanso comigo para a vossa mente. E se for a alma no aspecto espírito, não há condenação para os que estão em Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo de jugo da servidão. Meus irmãos, Jesus nos chama para vivermos o seu alívio. Você está vivendo dias de sobrecarga? Você está cansado, sobrecarregado? Jesus te convida para você sair da turbulência das adversidades, para descansar nele. E você pode descansar em Jesus. Para concluir, meus irmãos, você deseja estar mais perto de Jesus hoje? Eu quero orar por você nesta hora. Por gentileza, feche os seus olhos, para que nada venha tirar a sua concentração nesta hora. Pense no Senhor, na vida que você tem vivido hoje, os dias que você tem levado. Quando estamos perto de Jesus, estamos longe do cansaço, da opressão. Quando eu estou perto de Jesus, estou longe da reprovação e do medo. E quando estou perto de Jesus, estou longe do legalismo e da condenação. Jesus, Ele te convida nesta noite: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos, ó Deus, porque Jesus é a nossa única esperança. Vivemos em um ambiente, neste mundo corrompido pelo pecado, onde nós mesmos cometemos pecados, falhas, erros, e por isso as oscilações emocionais acontecem, as crises, elas mais cedo ou mais tarde elas chegam, mas ainda bem que nós não estamos sozinhos. O Senhor veio até nós para nos trazer esperança e alegria, e ainda mais, o Senhor fez este convite para estarmos mais perto do Senhor. Ó Deus,
assim como aquele hino, nós queremos estar mais perto de Ti. Porque quando estamos perto do Senhor, estamos longe do orgulho. Quando estamos perto do Senhor, estamos longe do medo. Quando estamos perto do Senhor, nós descansamos, inclinamos a nossa cabeça no Teu peito. E nós podemos esperar o melhor do Senhor, por causa da Tua compaixão, graça, por causa da Tua humildade e mansidão. Ainda com os olhos fechados, enquanto toda a igreja ora, eu quero perguntar para você, se há alguém nesta noite que deseja estar mais perto de Jesus. Simples assim. Jesus, eu quero estar mais perto de Ti. E eu quero ficar longe daquilo que tem me oprimido e tem me dado cansaço. É o seu caso? Você pode levantar uma de suas mãos e abaixar em seguida. Pastor, eu quero estar mais perto de Jesus. Se é o seu caso, levante uma de suas mãos e abaixe em seguida. Amém, Deus te abençoe. Mais alguém? Eu quero estar perto de Jesus. Mais perto quero estar de Ti, Senhor. Mais alguém? Amém, Deus te abençoe. Obrigado, Senhor, pela esperança que nós temos em Ti, pelo renovo que o Senhor pode nos trazer. É bom sabermos que não estamos sozinhos e que podemos ter a Tua companhia eterna. Oramos agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a igreja.